Oi, gente, tudo bem? Voltei, vim contar um pouquinho do meu parto, vim fazer o relato de parto para vocês entenderem como que foi o parto, como que aconteceu. Eu demorei um pouquinho porque para quem já é mãe sabe que os primeiros dias com o bebê, adaptação, tudo é mais complicado, né? A Bela ela é muito boazinha, eu vou apresentar ela pra vocês nos próximos vídeos. Hoje não, porque o papai dela saiu com ela, né, pra mim poder gravar pra vocês. Ela é muito boazinha, assim, ela tem um pouquinho de cólica, como todo bebê, mas isso eu vou fazer um vídeo também falando sobre o que eu usei, o que eu achei que foi bom. Mas enfim, esse vídeo é pra contar um pouco do que aconteceu como que aconteceu o meu parto, né? Como que foi, o que eu fiz. E é isso, gente. Se você quer acompanhar esse vídeo, saber tudo o que aconteceu, como é que funciona aqui nos Estados Unidos, acompanhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e vem comigo. Bom, gente, o meu parto foi dia 30 de abril. No dia 29 de abril, para ser mais exata, eu estava aqui com a minha sogra, com o meu sogro, e a gente foi passear. Era uma segunda-feira, a gente foi passear, a gente foi conhecer um lugar aqui diferente. Eu tava assim, apesar de estar bem cansada, porque eu fiquei com uma barriga enorme. Nossa, assim, como eu sou baixinha, então eu só tinha barriga, assim. Eu engordei 7 quilos na minha gravidez toda, porque no começo da gravidez eu emagreci muito, muito mesmo. Então, ao total da gravidez eu engordei 7 quilos, mas foram 7 quilos de barriga, assim, foi eu fiquei muito enorme, assim, pra quem me via ficava até, uau, não é 2 que tem aí dentro? Mas enfim, aí eu estava bem cansada no dia 29 e eu tive algumas contrações, mas pra quem sabe eu tô tendo contrações desde as 31 semanas. Com 35 semanas eu fui internada no hospital, fiquei 3 dias no hospital em trabalho de parto, não ganhei a Bela, tomei injeção pra segurar, tomei injeção para amadurecimento do pulmão, saí do hospital com 3 dedos e meio de dilatação, com 35 semanas. Fiquei até as 38 com esses 3 dedos e meio de dilatação, tendo contrações não ritmadas, né? Claro, mas tendo contrações. Então, pra mim, ter contração já era uma coisa assim, meio que normal, sabe? Eu não saberia a hora de ir para o hospital se fosse pela contração, porque eu já estava tendo, com 31 semanas eu tive bastante, com 35 eu tive tantas que eu cheguei a ficar internada, como entrando em trabalho de parto. Então, assim, não saberia pela contração. Mas enfim, fomos passear, tive algumas contrações e tal, até teve uma hora que eu me sentei lá, porque eu estava um pouco cansada, mas nada que indicasse assim, vou ganhar, porque na verdade aquilo já era uma coisa de rotina. Todos os dias eu tinha contrações, todos os dias eu estava achando que ia ser o dia. Eu estava com 38 semanas e 5 dias e no dia... Isso era numa segunda-feira, né, no dia 29, e na quarta-feira eu fecharia as 39 semanas. Mas na segunda-feira, daí a gente veio pra casa, tudo normal do meu dia, não aconteceu nada de diferente. Naquela noite fomos dormir, tudo tranquilo. 3 horas da manhã eu tive uma cólica, uma contração com cólica. Isso já pra mim já foi um pouco diferente, apesar de alguns dias antes eu tinha tido um pouco de cólica, até comentei com meu marido, eu tô tendo uma cólica aqui embaixo e tal, mas nada de evolução, então fiquei na minha. Aí nesse dia eu tive uma cólica às 3 horas da manhã com uma contração, acordei por causa dessa cólica, mas, né, fiquei ali, voltei a cochilar. 3h30 da manhã eu tive de novo outra contração com cólica.
Aí eu já fiquei um pouco mais alerta, porque assim, eu não estava tendo contrações com cólica, né? Tive algumas no hospital lá com 35 semanas, mas como elas não evoluíram, eu voltei para casa. E agora, né, nessa madrugada aí do dia 30, eu fiquei meio que de olho, porque se elas fossem evoluindo, eu iria pro hospital. E aí, 3h30 da manhã me deu outra, eu continuei ali na cama, dei mais uma cochilada, 4 horas da manhã me deu outra. Aí eu pensei, não, eu vou tomar um banho, porque se for hoje, né, eu pelo menos já estou pronta, vou ficar de banho tomado, vou tomar um café, porque eu lembro que com 35 semanas eu fui no hospital assim, porque eu tive um sangramento, cheguei lá com contração, com dilatação, e aí eu fui meio que de repente sim, e não tinha comido nada, era perto do meio-dia, não tinha almoçado, e eu fiquei lá 3 dias sem comer. Eu saí de lá acabada, assim, eu queria era comer, eu precisava comer, sabe? Então eu fiquei com muito medo de ir pro hospital dessa vez de novo, não ser um trabalho de parto assim que fosse rápido e ficar sem comer de novo. Então eu pensei, eu vou tomar um banho, eu vou tomar um café, um bom café, e aí depois, se tiver que ir pro hospital, eu vou. E aí assim eu fiz, eu fui às 4 horas da manhã, eu fui tomar banho, tava todo mundo dormindo ainda, fui tomar banho e fiquei lá 1 hora no banho, até às 5 horas da manhã. E aí, quando eu saí do banho, eu já saí bem ruim, porque ali durante o banho eu fui tendo mais contrações, mais cólica, mais contrações, mais cólica, só que eu não estava tendo muita noção de quanto tempo elas estavam, porque eu não estava com relógio, mas eu sabia que estavam perto, porque eu estava sentindo que elas estavam perto, né? Então o que eu fiz? 5 horas da manhã eu saí do banho, eu me arrumei, me sequei, enfim, 5h30 da manhã eu acordei meu marido e falei, Anderson, acho que a gente vai ter que ir pro hospital, me ajuda a contar quanto tempo minha contração tá. Gente, não deu nem pra contar, porque elas estavam muito seguidas, assim, muito seguidas, acho que foi de 2 em 2 minutos já. Aí eu falei, mas eu vou tomar café, eu preciso tomar café, eu vou pro hospital depois que eu tomar café. Fui tomar café, com dor ali, era uma mordida e uma contração, uma mordida e uma contração. Mas eu comi meu pão, tomei meu café e fomos. Chegamos no hospital 6h30 da manhã. Cheguei lá no hospital, já fui direto pra triagem. A triagem aqui é um pouco diferente do Brasil, eu sei porque eu já tive um bebê no Brasil e agora tive um bebê aqui nos Estados Unidos, então eu sei a diferença de cada um. Eu tive no Brasil pelo SUS, ok? Eu vou fazer um vídeo explicando as diferenças dos 2 partos, pra quem se interessar, né? Então, assim, é um pouco diferente, porque aqui eles já colocam todas aquelas máquinas para escutar o coração, para escutar como que tá a dilatação, ai, gente, me fugiu, a contração, como que tá a contração, nossa, me fugiu, cabeça de recém-mãe é difícil, né, como tem me fugido as palavras, assim. Eles colocam aquelas máquinas para ver a contração, para ver o coraçãozinho do bebê e tal. E eu já tava uma atrás da outra as contrações, eles já fizeram o exame de toque, eu tava com 9,5. Cheguei no hospital então com 9,5 de dilatação. Só que eu não sabia disso. A médica veio e ela falou assim pra enfermeira, pode levar ela pra sala de parto que ela já tá pronta. Nessa função eu imaginei o quê? Que eu já estava pronto, o quê? Que eu já estava dilatando, que eu estava com 5, 6 de dilatação, por aí, né? Imaginei isso, falei, ela já tá pronta, ela tá dilatando, então pode levar ela pra sala de parto. Cheguei lá, a enfermeira começou, né, botar um monte de coisa e tal, e aí ela falou assim, quando tu sentir vontade de empurrar, tu me avisa e tal, que eu vou chamar os médicos e tal. Aí eu falei, ok, né, e tal, mas se eu puder, eu quero a epidural, né, que é a anestesia e tal. Daí ela falou assim, eu te aconselho a não usar, porque vai ajudar teu parto ser mais rápido, porque tu já tá com 9,5 de dilatação. Aí eu falei, o quê? Eu já tô com 9,5 de dilatação? Tipo assim, eu recém tinha chegado lá, gente. Aí ela falou, sim, você já tá com 9,5 de dilatação. Aí eu fiquei meio que assim, nossa, eu já tô com 9,5 e tal. Mas enfim, aí eu falei, ok. E aí foi isso. Deu 20 minutos depois, eu já estava com a dilatação total, os 10 centímetros de dilatação. E aí eu
comecei a sentir uma pressão, né? E aí falei pra ela, eu tô com vontade de empurrar. E aí ela chamou os médicos e eles vieram, só que eu não conseguia empurrar. Gente, eu não conseguia, não sei o que aconteceu. Não é frescura, porque eu já tive meu primeiro filho, tudo normal, não tive anestesia, não tive nada. Não, ela simplesmente não saía. Eu fazia força, me doía muito e ela não saía. Eu não conseguia, os médicos me incentivando a fazer sem anestesia, porque já tava ali e tal. Ela tava na mesma posição do meu primeiro filho. O bebê ele tem que ficar assim, e o meu primeiro filho e agora também dessa gravidez eles estavam assim, né, com a cabecinha assim. Então a médica tinha que enfiar a mão lá e baixar a cabeça para poder entrar no canal para sair. E mesmo assim eu não conseguia, foi até engraçado porque eu empurrava meu marido, porque aqui é o marido que segura a perna, né? Assim, se ele quiser, ele pode segurar uma perna e a enfermeira segura a outra. E aí eu empurrava ele dizia faz força, eu falava não quero, e eu empurrava o médico, eu dizia não, e aí eu começava a subir assim na cama, assim, sabe? Gente, agora eu tô rindo, mas na hora foi desesperador. Começava a subir na cama assim, dizia não quero empurrar mais e tal. E aí foi muito desesperador, assim, porque era uma dor, era uma cólica que não deixava fazer força, era uma coisa que parecia que ela não saía, que eu fazia força e não acontecia nada, sabe? Era muito desesperador. E aí ali ficamos por mais quase 1 hora e o médico tentando me convencer a fazer sem anestesia, eu falando que eu não tava conseguindo, que eu tava tentando, mas eu não tava conseguindo e tal, até que decidiram chamar o anestesista. O anestesista levou mais ou menos uma meia hora pra vir. Isso já eram 7 e pouco da manhã, quando eles desistiram, 7h30, 8 horas mais ou menos. O anestesista chegou perto, acho que era umas 9 e pouco, mais ou menos. E aí eles me deram anestesia e o anestesista me falou assim, tu vai ter mais três contrações. A última contração vai ser muito forte. 3 contrações que tu vai sentir dor, é isso que ele quis dizer. 2 fortes e a última muito forte. E depois disso tu não vai sentir mais as dores. Eu falei, ok. Gente, eu não tinha noção do que ele tava falando. Porque assim, realmente eu tive mais 2 contrações bem fortes, mas dentro do que eu já tava tendo, sim. Porque eu já tava tendo muita contração forte, né? E aí quando veio essa terceira, eu não sei o que deu, assim, parece que dá um contra no corpo da gente, assim, anestesia com algum hormônio do parto, eu não sei. Eu sei que, assim, é uma contração que parecia que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer ali na hora. Eu olhava pro olho da enfermeira, eu nunca esqueço essa cena, assim, e eu não sei o que eu queria. Eu queria abraçar, eu queria chorar, eu queria apertar, eu queria morder, eu queria fazer tudo, sabe? É uma contração que eu nunca tinha sentido na minha vida. E realmente, depois dali, não senti mais dor. Essa anestesia é uma anestesia muito estranha, porque na verdade eu sentia minhas pernas, eu mexia as minhas pernas, eu sentia pressão quando a bebê saiu, eu senti a bebê saindo, eu senti a cabecinha dela passando, mas não tinha aquela cólica, sabe? Foi aquela cólica, uma cólica terrível, uma cólica lazarenta, um negócio terrível. Essa cólica é que saiu, o resto eu senti tudo. Claro que teve mais algumas coisinhas, né? Por exemplo, assim, depois quando eles me costuraram e tal, que eu vou chegar mais no final pra contar pra vocês, isso eu não sentia. Então, é uma anestesia muito diferente. Mas, enfim. Aí, eles me deram anestesia, eu deitei na cama, mexendo o pé, tudo normal. Deitei sozinha, me virei, tudo normal. Eu sentia a contração, quando dava a contração, eu sentia tinha uma pressão aqui em cima e uma coisa dura, assim, que eu não conseguia respirar, assim, que parecia que apertava o meu pulmão, sabe? Então, assim, muito desconfortável essa sensação, assim, não sei se é com todo mundo que acontece, ou foi comigo, ou se é porque a bebê tava alta, não sei, eu sei que
Era uma coisa muito desconfortável que eu passei o tempo todo assim tentando empurrar pra mim poder respirar. Mas tirando isso, a dor zero, né? Aí até chegou uma amiga minha lá e tal, e daí eu perguntei assim, mas como que eu vou saber a hora de fazer a força? Porque agora eu só tô sentindo essa pressão aqui em cima, mas nada tá acontecendo lá embaixo. Vontade de fazer força eu não tô tendo. Aí ela falou assim, tu vai saber. Tu vai sentir uma pressão muito forte, tu vai saber. E ali ficamos, né? Aí conversando e tal, aí quando deu mais ou menos meio-dia, minhas contrações começaram a ficar bem perto uma da outra, assim. E aí a minha amiga me perguntou assim, tu não tá com vontade de fazer força? Tu não tá sentindo uma pressão e tal? Eu falei, não, fiz assim, uma coisa assim, tipo, não tô conhecendo muito bem meu corpo. Aí ela bem assim, mas então tu vai sentir, porque as tuas contrações estão ficando bem perto. Ela olhou na máquina, né? Aí eu falei, ok, não deu. Gente, eu acho que ela não terminou de falar. Não deu, acho que nem 2 minutos, eu comecei a ter uma pressão lá embaixo, uma pressão. Eu falei, eu tô começando a ter uma pressão aqui embaixo, uma pressão e tal. Aí ela chamou o médico veio, ficou ali comigo. Aí, não, primeiro veio a médica, ela ficou ali, daí ela pediu pra mim fazer a força, aí eu fiz, ela viu que realmente eu já estava fazendo a força certa pra bebê poder sair, daí veio o médico, eles ficaram ali e tal, porque aqui assim, eles ficam ali, a enfermeira, o médico ou a médica que queria fazer meu parto e tal, e ali eles ficam até o bebê realmente encaixar lá pra sair, sabe? Até o bebê meio que apontar a cabeça lá. Quando o bebê realmente aponta o topinho da cabeça, é que daí eles vão se arrumar, que daí vem enfermeira, vem um monte de enfermeiro, vem os enfermeiros que vão pegar o bebê, que vão cuidar do bebê na hora, porque aqui é um pouco diferente. Aqui a gente ganha, naquela sala de parto ali tem banheira, eles até perguntaram se eu queria espelho pra ver, né, o bebê sair, eu falei que não. Tem de tudo ali e tem tipo uma não é bem uma incubadora, mas é uma caminha aquecida que tem um aquecimento em cima e na parede tem um monte de coisa assim que se o bebê precisar de oxigênio, se precisar de qualquer coisa, tá tudo ali já, sabe? No mesmo quarto que a mãe, tá tudo, tipo assim, eu tô vendo tudo que tá acontecendo ali na minha frente, sabe? E aí eles então vieram, ficaram ali, eu fiquei um tempo fazendo o push, que é o empurrar, né, fazendo a força e tal. Até como minha contração tava muito perto uma da outra, eles falaram assim pra mim, tu quer fazer, numa contração tu faz o push, na outra contração tu respira, numa contração tu empurra, na outra contração tu respira, pra te não te cansar muito. Aí eu falei, ok. Então cada vez que, só que assim, era uma pressão, uma vontade de empurrar, que toda contração eu queria empurrar, mas eu me segurava, respirava pra mim ter força pra próxima. E assim foi, eu fiz muitos pushes, eu empurrei várias vezes até ela conseguir encaixar lá embaixo pra realmente nascer, né? Aí quando ela realmente encaixou lá embaixo, aí eles chamaram toda a equipe, encheu aquela sala, eu até fiquei pensando, meu Deus, que tanta gente que tem aqui dentro, da onde que saiu esse monte de gente e tal, aí encheu a sala assim e tal, e ali foi mais alguns empurrões e a Bela nasceu. Só que nesse a Bela nasceu, ela saiu, né, a cabecinha e tal, e eles tiveram que desvirar ela porque ela também trancou, né, porque ela não tava bem na posição certinha. A médica puxou ela porque ela realmente trancou e ela nasceu. Aí começaram algumas, assim, pequenas complicaçõezinhas, né, que foi, eu tinha muito líquido, muito, com 35 semanas, quando eu fui pro hospital, eles já tinham me avisado que eu já tinha um pouco de líquido a mais, mas parece que nessas 2 semanas que passou a mais, né, que eu ganhei com 38, aumentou ainda mais porque eu tinha muito líquido, por isso que minha barriga tava muito grande. A Bela nasceu com 4 quilos, ela já era uma bebê bem grande pro meu tamanho, eu tenho 1,50 m, ela já era bem grandona, mais um líquido a mais que eu tava com uma barriga enorme. E ela, né, tava com muito líquido dentro dela,
sabe, muito líquido, então ela não conseguia respirar quando ela nasceu, ela não chorou. Na verdade, ela deu um chorinho assim, bem sufocado quando elas tiraram ela de cima de mim e levaram. Ela deu um chorinho. Para quem não assistiu o vídeo do parto, assista que vocês vão ver, é um momento que todo mundo dá risada na sala de parto, porque é um momento que eles, tipo assim, ficam aliviados, sabe? Uma coisa assim, ela não tinha respirado ainda. E aí até eu, assim, fiquei mais aliviada, porque ela tava ali em cima de mim, porque eles já tiraram ela, já colocaram ela em cima de mim, e ali eu fiquei, me emocionei, chorei e tal, mas eu também tava um pouco preocupada, porque eu via que ela não tinha chorado ainda. E meu cordão umbilical era muito pequeno, eu não entendi aquilo, eu não consegui trazer ela mais pra cima, era muito pequeno, aí o meu marido cortou o cordão umbilical. Ela ficou ali mais um pouquinho em cima de mim, e aí a enfermeira me falou: mamãe, eu vou ter que tirar ela porque ela não tá respirando, nós vamos ter que fazer a sucção, né, pra tirar o líquido e tal. Eu falei: ok. Quando eles tiraram, ela deu um chorinho, assim, sabe? Aí todo mundo, tal, não tira da minha mamãe, tal, né, acharam engraçado. Levaram ela pra lá e fizeram, né, colocaram oxigênio, sugaram. Então no final do vídeo eu vou colocar algumas imagens pra vocês verem deles fazendo isso nela e tal. E é isso, gente. Daí aconteceu agora a parte da mamãe, né? A parte da mamãe é que eu não levei a episiotomia, né? Eu acho que é assim que fala. Não tô bem certa se é esse o nome, episiotomia. Eu não tô bem certa se é isso, me corrijam se eu estiver errada. Mas é aquele cortezinho, eu tô querendo falar daquele cortezinho que fazem quando, aí no Brasil é muito comum, que fazem, né, um cortezinho pro bebê sair quando é necessário e tal. E aqui eles não fizeram, né, aqui eles não fazem, tipo assim, eles tentam fazer um parto, né, mais natural possível. No meu caso era para ser totalmente natural, não foi porque eu quis anestesia, não foi porque eles me empurraram a anestesia, não foi. Eu pedi, tanto é que eles tentaram me convencer a não ter anestesia, porque eu já estava com 10 centímetros de dilatação, se eu não precisaria, né, de uma anestesia, mas eu não tava conseguindo fazer a força, então eu pedi pra ver se eu conseguia e tal, e eles me atenderam, e eles também não fizeram corte, só que por um outro lado eu tive dilaceração. Ai, gente, que palavra difícil. Eu tive dilaceração e ela não estava na posição certa, né? Então na hora de sair ela me rasgou. Ela rasgou tudo, ela era muito grande e ao mesmo tempo ela não estava na posição certa, então foi um conjunto de coisas que fez ter a dilaceração, né? E aí depois a médica até me falou, né, agora a gente entende porque que tu não estava conseguindo empurrar, porque que ela não estava saindo e tal, estava complicado, ela era uma bebê muito grande. Tal. Eu sei que vai ter mães aí que vão dizer: mas a minha bebê nasceu com 4 quilos, a minha bebê nasceu com 4 e pouco, com 5, enfim. E eu tive parto normal, não tive nada e tal. Mas, gente, o nosso corpo não é uma matemática, né? O corpo humano. Então, cada pessoa é diferente, cada mulher é diferente, cada bebê reage diferente, cada parto é diferente. Às vezes o parto de um filho não é igual ao parto do segundo filho. Assim como foi no meu caso, o parto do meu primeiro filho eu não tive nada de anestesia, foi totalmente normal. Eu cheguei no hospital com 3 de dilatação, ainda aguentei até os 10 lá no hospital, agora foi bem diferente. Eu já cheguei com 10 de dilatação e não consegui empurrar o bebê, tá entendendo? Então cada parto é diferente, cada mulher é diferente, cada situação é diferente e cada uma faz o que acha melhor para o decorrer do seu parto, né? Eu não julgo ninguém, eu acho que todas têm o direito de escolher o que é melhor para si, pra hora, né? Pra tudo ocorrer bem e tal. Então foi isso, eu escolhi anestesia e eu acho que sem anestesia eu não teria conseguido sozinha, não sei o que poderia ter acontecido, não sei se não teria acontecido uma coisa pior, de passar o tempo, de ela trancar, não sei. Então, aí como eu tive esse rasgo, digamos assim, a minha recuperação do pós-parto foi bem mais complicada, sabe? Eu tive muitas dores, mas daí isso eu vou falar mais no vídeo do pós-parto, como é que foi. Só tô tentando resumir aqui pra vocês.
como foi um pouco complicado por causa disso. Mas é uma coisa também que aconteceu ali na hora. Eu dou graças a Deus que minha filha tá bem, que apesar dos pesares, o atendimento aqui é muito bom. Eles me deram todo o suporte, tudo que eu precisei, sabe? Eles entravam no quarto toda hora perguntando se eu tava com dor. Sabe, o atendimento é maravilhoso aqui, então eu não tenho que reclamar, sabe? Eu não posso reclamar, minha filha tá bem, tá com saúde. O parto, apesar dos pesares, foi um parto muito bom, eu não posso reclamar também. Foi um parto que eu cheguei às 6h30 da manhã no hospital e a 12h30 ela nasceu. Sendo que 2 horas entre 6h30 e 12h30, 2 horas eu fiquei sem dor, fiquei lá zen. Adiou um pouco, eu sei, o meu parto por causa da anestesia. Talvez se eu não tivesse tomado eu teria ganhado bem mais rápido. Do meu primeiro filho eu ganhei em 2 horas, eu cheguei às 9 horas da noite no hospital e às 11 horas da noite eu tava com ele no colo, sem anestesia, sem nada. Então assim, eu tenho essa consciência, mas eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse tomado. E é isso, gente, esse foi o meu trabalho de parto. Eu, assim, enxergo que foi até bem tranquilo, né? Tem pessoas que ficam 2 dias em trabalho de parto, com dor, então, assim, eu acho que foi bem rápido, porque foi só uma manhã, 12h30 ela nasceu, aí eu já pude almoçar, já, sabe, já pude curtir ela, foi muito tranquilo, assim. A questão de me adaptar ali era nossa, assim, o segundo filho a gente pensa assim, eu nunca vou conseguir amar o segundo filho como eu amo o primeiro, mas o segundo filho vem pra aumentar esse amor. Eu não digo que é pra dividir, porque assim, metade não, ela acrescenta, ela aumenta, ela vem pra aumentar esse amor. Eu amo os dois demais, assim. Eu quero fazer um vídeo pra vocês mostrando também o que o hospital oferece pra gente aqui, né? O que o hospital me deu para mim ter uma melhora nesses dias. O hospital me ofereceu muitas coisas pro pós-parto. Então eu vou fazer um vídeo também mostrando algumas coisas e eu quero que vocês continuem acompanhando o canal, tá bom? Um beijão pra todo mundo e que Deus abençoe.